Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar aqui novamente, toda terça-feira, 21 horas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente está aqui neste canal trazer temas que sejam interessantes, temas da área jurídica, temas que envolvam o direito, temas que envolvam a defesa do ser humano como um todo, e desmistificando um pouco essa noção do meio jurídico tão juridicado, muitas vezes entroncado e com a ideia de compartilhar saberes, compartilhar informações. E hoje a gente tem uma conversa muito bacana, muito especial com uma moça que é extraordinária, porque eu já vi o trabalho dela, acompanho de vez em quando, que é a doutora Tamara Agostini, que é defensora pública. Tamara, seja muito bem-vinda, muito obrigada por teres aceito. Está aqui, ó, 21 horas, numa terça-feira de noite, para falar de um tema que é muito bom para mim, para ti, para quem exercita o direito criminal, o direito penal. Então, falar da nossa presença, nós, enquanto mulheres, para fazer essa defesa dos nossos clientes, nós, enquanto mulheres, trabalhando na advocacia criminal. Mas antes da gente entrar nesse advocacia criminal, vamos conhecer um pouquinho mais da Tamara, da doutora Tamara, que tem aqui, doutora Tamara, e eu queria já aproveitar e dizer do apreço e da admiração que eu tenho pela instituição Defensoria Pública a qual a senhora pertence. Para mim, a gente tem aí, chegam clientes e a gente vai conversando com clientes e ele vem para a advocacia particular, né, que é aquela que eu faço, e muitas vezes ele não tem condição de pagar um advogado particular. E ele vai recorrer à advocacia pública. É lá na Defensoria Pública que ele vai buscar o local, ele vai buscar aconchego, ele vai buscar acolhimento, ele vai buscar o exercício do direito. Então, eu digo assim, se muitas vezes nós, advogados, trabalhamos com pessoas que têm uma condição social, muitas vezes, que não é tão privilegiada, a Defensoria Pública trabalha com aqueles que efetivamente precisam do braço, da força, da mão do Estado. E é através da Defensoria Pública que esse Estado se faz presente para a vida dessas pessoas. Então, assim, ó, eu acho um trabalho maravilhoso. Seja muito bem-vinda, doutora Tamara. Muito obrigada, professora Deborah. Primeiro, eu quero dizer que eu também sou uma admiradora sua e do seu trabalho, da sua trajetória como mulher, como profissional. Nós já tivemos oportunidade, né, de nos encontrar nos corredores do fórum, em audiência. É verdade. E eu lembro ainda como se fosse hoje, quando eu lhe conheci, e foi muito legal ver aquele entusiasmo, aquela dedicação para fazer a defesa criminal dos seus clientes. E também como professora, né, nós já tivemos a oportunidade de falar juntas sobre a violência doméstica, né, lá na FADISMA, e agora, e eu li esses dias no Jornal Diário de Santa Maria, perfil sobre ti, nós vamos tratar de tu, que é melhor, e eu achei, e algumas coisas eu me identifiquei bastante. Tu referiu, né, que a tua mãe sonhava que tu fosse professora, né? E no fim, chão pelo direito dentro e conseguiu agora agrupar, né, as duas vontades da mãe e tua e exerce também a docência e superior, né, na área do direito. E aí consegue também aliar tanto conhecimento prático como teórico, né? E também li que tu disse que tu era bastante, eu não sei bem se era esse o termo, né, mas de discutir, de reivindicar, de lutar pelos direitos, de argumentar, e eu acabei me identificando bastante com isso. Aí falando um pouquinho assim da minha história, eu sou filha de pai e mãe professores, né, estaduais. Meu pai, antes de ser professor, de fazer faculdade de História, ele foi engenheiro civil, trabalhou também numa entidade do Estado. Nós somos 4 filhos, né? E todos estudamos em escola pública, até porque não tinha condições de ser diferente, né? Porque eram 4. E tivemos, assim, a base principal, que é a família, e é uma educação de qualidade, mesmo sendo pública, a gente teve essa oportunidade.
E eu acho que mais ou menos, Débora, como tu colocou lá na entrevista no jornal, eu sempre fui meio briguenta, eu sempre fui líder de turma, que tu também foi, de diretório, né? Então eu sempre fui de contrariar e de debater. Lembro que eu gostava de discursar, quando eu era criança, eu subia na janela para discursar. E então eu acho que foi Nossa! pouco a minha trajetória que eu gostava, né, dessa de direitos humanos, Que... de entender as pessoas, como diz a minha mãe, né, de defender os interesses dos reprimidos, né? Eu digo cidadãos em Aham, conflito. Eu acho que é bem por aí, né? E eu acredito nisso. por aí. Tenho uma irmã mais velha também que seguiu o direito, e eu tinha isso dentro de mim. Eu disse, mas eu não quero copiar ela, porque parece que vão dizer que eu estou copiando. Mas não, fiz teste vocacional de tudo que foi jeito e deu direito mesmo. Né? Ah, Então, no meu tempo só tinha a Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, eu estudei, tipo, desde o primeiro ano do segundo grau, na época a gente chamava de segundo grau, para passar no vestibular, é e verdade. passei no vestibular de 1997. Não vamos aqui dizer a idade, né, da pessoa, mas Não, não, não. não vamos deixar. Aí, em Tudo bem. 97, eu ingressei, né, foi o primeiro vestibular, e em 2002 eu me Bah. formei. Durante a faculdade, eu não sabia muito bem que lado seguir. Eu tinha interesse em fazer concurso público, talvez por ser filha de funcionários públicos, então tem aquela questão da estabilidade, né? Tinha aquilo meio em voga, assim. Então eu parti direto para fazer concurso público. Claro, fiz a prova da OAB, tudo, mas aí me formei, fiquei estudando para concurso, um tempo em Porto Alegre, um tempo em Santa Maria. Nesse meio tempo eu advoguei com os amigos, assim, escritório, para ter experiência, para ver se tinha alguma forma também de complementar a renda. E então eu comecei a fazer alguns concursos. Eu cheguei a passar no concurso de delegada de polícia, né? Mais ou menos concomitante à minha aprovação no concurso da Defensoria Pública. E eu cheguei a fazer academia de Polícia Civil. Eu fui aprovada em todas as fases, fiz academia de Polícia Civil, mas ao mesmo tempo, uns meses depois, me chamaram, né? Eu tinha sido aprovada, né? Aí me chamaram para assumir na Defensoria Pública. Aí eu tive que fazer aquela escolha. Apesar de A admirar escolha. muito o trabalho da Polícia Civil, de ter gostado muito de aprender, eu via que a minha forma de ver o mundo, de ver o direito penal, principalmente, era um pouco diferente. Né? Eu não me sentia bem com aquela coisa de investigar, de achar a prova, eu estava sempre no lado de defender. Não, mas acho que não é bem assim, sempre argumentando, tem que ver o lado de quem está sendo investigado, né? Então, acabei optando, e não me arrependo, né, pela Defensoria Pública do Estado. Eu posso dizer que eu sou bem realizada, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, né, que a gente tem, mas eu sou realizada, né, e não me vejo fazendo outra coisa. Mas, Tamara, vamos ser bem sinceros para nós. Tu falou uma coisa assim, ó, tu ia falando e eu ia me vendo. Quando eu estou no ensino médio, meu Deus, eu era falante, eu era isso, eu era aquilo, líder de turma, presidente de direção, na época era Grêmio estudantil. E menina, quando eu entro na faculdade, todo mundo mais velho, todo mundo sabia muito mais do que eu, e eu era uma boba. Pá! Aí dá aquele choque, né? Até que eu, assim, aprendi a lidar na faculdade. E isso que tu diz, assim, ó, é muito importante da gente já trazer aquele ímpeto dos direitos humanos. De sempre a gente está defendendo alguém, né? A gente está sempre em prol de alguém, em busca de alguém. Então, isso é muito importante. E aí, quando tu diz assim, mas entre, né, a ser delegada de polícia, ser defensora pública, eu sempre disse assim, a minha questão, né? Para juiz eu não servia. Porque se eu fosse fazer um concurso para juiz, eu condenava nunca mais eu dormia. Por mais que, Tamara, eu tenha todas as provas que diga que ele é culpado, eu sei que tem um aspecto sociológico que está envolvido naquilo ali. Então, eu acho que eu não ia dormir.
Para Ministério Público, tu tá sempre acusando alguém, não, também não servi. Então, para mim, foi a defesa, sabe? A ideia do defender, a noção sociológica das coisas, a compreensão do ser humano, a compreensão daquela pessoa que, mesmo tendo infringido uma lei, uma norma, ele continua sendo um ser humano, e ele precisa ser cuidado como ser humano, né? Só que daí, na minha época, quando eu me formei, não que isso faça muitos anos, não faz, não me acendeu a defensoria pública, sabe? Assim, não tinha. A defensoria pública, para mim, lá em Santa Rosa, ainda era um cargo de, não digo de confiança, mas era um cargo que alguém exercia amando, né? Era o juiz concedia a alguém o caráter de defensor público de uma outra pessoa. Não tinha concurso público. Quando eu me formei, assim, não tinha ainda concurso. Logo depois já teve um concurso público, mas aí eu não estava mais tão assim, direcionada para fazer o estudo, né, para fazer os concursos. Então, assim, eu fiquei sempre com aquela admiração muito grande da defensoria, porque é quem trabalha, quem cuida das pessoas, quem está junto. Eu sempre disse assim, o advogado o cliente que pode pagar um advogado é um cliente que pode pagar parcelado, pode pagar com todas as dificuldades do mundo, mas ele consegue. Agora tem aquele cliente que ele precisa mais, e daí ele vai lá para a defensoria. E aí tem um detalhe, né, Tamara? O teu público é um público que ele vem e que tu tem que dar assistência em tudo, desde explicar uma palavra até o que é o direito, o que vai acontecer na vida dele, qual é a repercussão para a família, ou seja, é um olhar muito grande sobre aquele ser humano que está ali. Então, eu acho assim, esse papel da Defensoria Pública eu acho muito importante. E aí precisa ter esse aspecto sociológico, né? De ver o mundo, de analisar as pessoas, porque senão eu conheço pessoas que passaram em concurso para Defensoria Pública e não se adaptaram. Não gostaram, não acho que não teve aquela sintonia que talvez só uma pessoa que tem um aspecto sociológico mais fortalecido realmente tem. A tal da vocação, né? A gente tem que ter uma queda para aquela profissão, para aquela carreira. Mas que legal! Sim, ó, os meus pais também. O pai era funcionário do Dyer, era funcionário público estadual, e a mãe era merendeira de escola. Então, também vinha mais ou menos da mesma linha, né? Mas que legal. Tamara, e tu fizeste o concurso público e tu já vieste para Santa Maria ou tu rodou o estado? Não, foi assim. Eu fiz o concurso. Na verdade, eu comecei a fazer concurso em 2002, quando eu me formei, né? Eu fui estudando, porque é um concurso. A maioria dos concursos, assim, que eu tinha interesse eram super concorridos. Então, deu o quê? Quase 5 anos de estudo até assumir, né? Até eu fazer concurso, deu 4, assim, até eu conseguir assumir. E eu assumi a primeira comarca, foi Sapiranga, né? Perto de Novo Hamburgo, ali. Até tinha como eu vir para Santa Maria, mas eu optei começar numa comarca menor, né? Porque eu digo, se eu fosse cometer muitos erros, pelo menos era um lugar que ninguém me conhecia, porque no início a gente não tem muita experiência, né? Graças a Deus deu certo. Aí eu fiquei mais ou menos 6 meses em Sapiranga, uma cidade bem bacana, assim, mas um público bem difícil de lidar, né? Como tu disse, a gente tem toda essa visão humanitária, social, mas a gente também precisa que o outro lado nos escute também e entenda a nossa língua. E lá era um pessoal, a maioria era de origem alemã, então um pessoal mais duro, assim, não é tão amigável assim como outros, né? Como outros locais, onde tem mais mistura, assim, eu acredito que o pessoal seja mais fácil de lidar. Aí ali eu estava só designada, não tinha ainda me classificado, né? Eu não tinha, digamos, tido aquela possibilidade de me estabelecer numa determinada comarca. Aí abri o edital de habilitação para classificação, me classifiquei em Rio Grande, né? Aí eu fiquei em Rio Grande uns 2 ou 3 anos. Aí uma cidade maior, eu tive bastante colegas, foi muito, assim, era muito trabalho. Eu acho que até mais trabalho do que Santa Maria.
Mas era muito, muito trabalho. Esses dias um estagiário, que foi meu estagiário lá há tanto tempo, me disse, ai, como é que tu aguentava? Em 2 semanas eu tinha surtado, tinha sido internada, porque eu trabalhava, tipo, das 7 da manhã às 8, 9 da noite, todos os dias. Não tinha, a defensoria tinha menos estrutura, né? A gente não tinha uma equipe, assim, para auxiliar, bastante audiência. Lá eu acumulava 2 varas criminais, mais ajuizamento, mais GCRIM. Eu corria a tarde inteira, andar por andar, para fazer audiência em 2, 3 lugares. Aí os juízes não gostavam, que a gente não estava lá à disposição. Então era complicado. Mas lá foi muito legal, porque o povo de lá é muito aprazível, eles são educados, eles valorizam o que tu está fazendo por eles. Aham. Fora 1 ou 2 assistidos, assim, que eram mais difíceis, aí eu até vou relatar uma situação que entra a questão um pouco do machismo, né, por eu ser mulher. Foi muito bom, a gente tinha uma relação de amizade muito grande, os colegas se ajudavam. E depois, então, eu sempre quis voltar para Santa Maria, né? Ficar perto da família, era a cidade que eu conhecia. Aí abriu o edital, eu consegui, né, retornar para Santa Maria, e aqui eu me estabeleci. Acredito que não vá sair, não tenho aspiração de ir para Porto Alegre, não tenho aspiração de compor administração superior. O que eu gosto mesmo é do trabalho diário, né? É da atividade fim, que a gente chama na Defensoria Pública. Atender o assistido, é ver os problemas dele. E como tu disse, né, Débora, a gente faz um atendimento quase multidisciplinar. Embora eu não tenha formação em psicologia, em sociologia, nós temos as ciências jurídicas e sociais, né? A gente tem isso dentro da gente. Então, a gente tem que perceber. Então, mesmo quando o assistido veio com 4 pedras, tu tem que compreender que ele está numa situação muito difícil, que ele já foi negligenciado pelo Estado, ele foi negligenciado pela sociedade, e ele caiu, então, onde? Numa vara criminal, né? Que é ali que o Estado se faz mais presente. Ele se faz mais presente ali do que em outros âmbitos, pelo menos é a minha visão. E se tu explicar, compreender, a gente estuda um pouco também, eu estudei um pouco de comunicação não violenta, para ver se me ajudava, né? Eles, a gente consegue. E é bem como tu refere. Um dia eu atendi a irmã de um acusado, que ele estava preso, respondendo preso por um assalto bem complicado, um policial acabou morrendo, ele estava acusado também da morte do policial. E ela vinha sempre, queria saber. E ele tinha um monte de processos, assim. E eu peguei um por um, expliquei um por um o que era. Eu lembro que eu passei quase uma manhã atendendo ela. O que era, o que tinha chance de prescrição, o que não tinha, que pena ele poderia receber em cada um, o que se caberia recurso, o que a gente poderia conseguir. E eu costumo sempre dizer assim, olha, vou ser sincero, eu não prometo nada, que eu não tenho como comprometer, não sou eu que decido, é o juiz que decide, eu apenas peço e coloco a situação. E aí ela olhou e disse assim para mim, olha, nunca ninguém me explicou desse jeito, nunca tinha entendido o que era prescrição, o que era regime de prisão, nada, agora eu entendi bem. Acabou que ela nunca mais precisou voltar à Defensoria Pública, porque todas as dúvidas dela foram esclarecidas. Então, às vezes, é só um pouco de consciência, de empatia, né? Fora que os casos que a gente estava ajudando, aí é uma que não tem o berço para o filho, aí tu vai lá e dá um jeito de ver alguém que tem roupinha para doar. Desde que eu tive minhas filhas, eu passo doando, né, coisas que não servem. Então, são pequenas coisas, e se tu falar de igual para igual, sem aquela coisa do doutor, doutora, né, eles entendem, mesmo quando tu vai dar uma notícia ruim, mesmo que tu diz, olha, infelizmente ele vai ficar muito tempo preso, porque ele fez isso. Esses dias eu disse para uma mãe, ai, olha, o meu filho, e eu digo, olha, infelizmente ele vai ficar muito tempo preso, ele fez isso, e ela disse assim, tá, não tem problema, eu entendo, eu sei que tu vai fazer o melhor que tu possa por ele, mas agora eu tô tranquila, porque ela sabe, né? A gente fala a verdade, a gente fala com sinceridade, com educação, com consideração, e eu posso dizer assim, praticamente nunca tive problema com ninguém de reclamarem do atendimento, de dizerem que foram mal atendidos, pelo menos pela maioria dos meus colegas. Óbvio que sempre vai ter um ou outro que tem mais ou menos paciência, né? Mas isso a gente tenta sempre trabalhar, sempre capacitar também o pessoal que trabalha na defensoria, porque lá é a porta que eles batem para resolver problemas. Eles nunca vão lá para te trazer coisas boas.
Eles estão lá porque eles Sim. estão com um problema grande. E se a gente perceber que o simples fato de responder um processo já é um peso tão grande para toda uma família, para a própria pessoa, eu acho que fica mais fácil da gente entender. Porque as decisões, tu deve concordar comigo, no âmbito criminal, elas são frias, elas são a letra fria da São. lei. Ah, Uhum. São comentar duras. isso, e olha sempre só o lado da vítima. Claro que não pode É, ser ignorado, afinal é a vítima. Mas eu é, tento olhar o outro lado, nunca, sempre é a balança, né? Sempre tem duas opções, tem motivo, eu sempre pergunto muito do histórico, como é que foi a relação com o pai, com a mãe, para tentar compreender isso. aquela situação. Então, é uma maravilha. Assim. Você Tá, acha? nossa, eu ia te dizer, se agora tu falou, né, que tu demorou e tudo para explicar ela. Eu nem devia dizer isso, mas na verdade eu também não sou muito certa. Né? Eu acho que a gente, eu não, eu tenho uma forma de ver o mundo diferente. Então, eu já fiz isso várias vezes. Então, às vezes assim, ó, teve uma época que eu tinha várias mães que tinham filhos presos. Era aquelas mães que vinham me procurar. Montei, peguei um sábado, organizei, convidei elas, chamei para tomar um chá. Sabe aquela história? Eu sou filha de merendeira, então é chá com cuca. Era isso que a gente fazia no colégio para as mães. Era dia das mães, a gente fazia cuca, fazia chá, chamava as mães, as crianças faziam apresentação. Era isso na escola, né? Que eu sou professora de ensino fundamental. E daí eu senti a necessidade de chamar aquelas mulheres, então foi isso que a gente fez. Eu fiz um chá, marquei num lugar, fiz um chá, elas chegaram assim, né? Aquela história. Cada mãe tinha um filho preso por algum motivo. Alguns eram o mesmo, outros era diferente, mas foi um momento assim, ó, delas, sabe? Da gente conversar sobre outros assuntos, momento de cuidado daquela mulher, daquelas mães que estavam ali comigo. E volta e meia, assim, a gente faz, talvez uma mas Deborah, isso aí não é coisa de advogado fazer, advogado não tem que fazer isso. Eu não sei, mas eu senti a necessidade, sabe, naquele momento, e depois eu fiz outras vezes também, e assim, ó, só quem está com o filho preso, com o marido, com o irmão preso, sabe a situação que é. Não é só aquela pessoa. A família está presa junto. Muitas vezes eu concordo que as famílias abandonam, que não recebem visita, até tem os casos. Mas na maioria, assim, ó, tu vê, é a mulher que vem no escritório pedir, pelo amor de Deus, não tem como tirar, não tem como isso, não tem como aquilo. É a mãe. Então, essa atenção, esse olhar é muito importante. Eu acho que isso não é jurídico, mas é humano, entendeu? É jurídico também porque tu está fazendo a tradução, né, daquilo da vida jurídica da pessoa. Então, é muito importante. Nossa, acho maravilhoso isso. Que legal, que linda essa experiência. E eu acho que O meu isso chá. também deve ter trazido muito em ti depois que tu foi mãe também, né? Eu acho que depois que a gente se torna mãe, eu acho que abre um olhar e a gente consegue se colocar ainda mais no lugar daquela pessoa. Porque tem muita gente que diz, ai, mas como assim? Elas ficam lá visitando no presídio, os filhos não valem nada, mas são filhos dela. Qual é a... Exato. Fora exceções que a gente entende que às vezes elas cansam, elas largam de mão, que é muito complicado, e eu não julgo, a gente não pode julgar também Exato. quando uma Não. mãe faz isso, mas jamais, né, achar que uma mãe que tem esperança na recuperação do filho vai largar ele mesmo nessa situação. E eu acho isso tão nobre do lado da parte delas, que a gente realmente, esse carinho que tu fez nelas, eu tenho certeza que elas nunca vão esquecer. E o Estado não faz isso, né? O Estado, como o Estado não faz, o Estado reprime, o Estado critica, julga, e não nos cabe, como advogadas, como defensoras criminais, fazer juízo de valor sobre o que aquela pessoa presa cometeu. Nos cabe fazer o melhor que a gente pode para que, dentro dos limites da lei, né, ele receba ou seja absolvido, enfim, ou receba uma pena adequada.
Porque o que a gente vê é muita exceção, são penas excessivas, desnecessárias, desproporcionais aos delitos que cometem, né? Prisões preventivas que são moda, em vez de ser exceção, elas são a regra, né? Então eu segrego a pessoa para depois saber se ela é culpada, né? Enquanto deveria ser o contrário, deveria antes ter um mínimo, né, de constatação e efetivamente mostrar que aquela pessoa não pode responder ao processo livre. Mas a regra deveria ser. O que a gente vê? Para crimes como o tráfico de drogas, que a maioria das pessoas cometem, é o que a gente defende, é o pequeno traficante, né? É aquele que trafica porque não tem dinheiro ou para sustentar o seu próprio vício. Furtos, quem é que pratica furto? É pessoas com poder aquisitivo, salvo uma ou outra, e aí tem questão, às vezes, até de doença mental envolvida. Não, é o pobre. Roubo, mesmo tendo um crime com violência, quem é que pratica? Então, são essas pessoas. E para esses, a regra é prisão, antes de condenação. Já para os outros, né, para os outros crimes, às vezes terem consequências, mesmo tendo consequências ainda piores, a regra é responder em liberdade. Então, a gente luta, né, contra isso. Infelizmente, somos minoria, né? A nossa voz nem sempre é ouvida, mas a gente está lá falando, a gente está lá fazendo a nossa parte, a gente está gritando, e eu acho que a gente nunca pode deixar de fazer isso, né? Porque aí nos traz a nossa função, né? Nos preenche, assim, como profissionais e como seres humanos. Exatamente. E aí que veio um detalhe, né, Tamara, que a gente tinha comentado aqui, o nosso papel de mulheres dentro da advocacia criminal, dentro da defesa criminal. O nosso olhar é diferente. Não é um olhar, e aí eu quero que, para quem está aqui, depois eu vou ter as pessoas que já deixaram um recadinho, não é que a gente tem um olhar benevolente para com o delito, a gente não tem esse olhar benevolente com o delito. Sabe que eu fui me sentir muito tranquila para trabalhar advocacia criminal, quando eu assistia, trocentos anos atrás, um documentário do Sobral Pinto. Aí eu assistindo aquele documentário, daí lá pelas tantas ele diz assim, que quem faz a defesa, que a gente tem que odiar o pecado e amar o pecador. Aí eu olhei aquilo e disse, tá aí, ó, odiar o pecado. Eu não compactuo com aquilo que ele fez, com o delito que ele fez, com ele simplesmente não obedecer à lei, não compactuo com o crime que ele fez. Mas o que eu tenho que não me cabe? Não me cabe odiá-lo por ter feito. Né? Então, se eu tenho que odiar alguém, é o delito em si, o crime. Agora, amar o pecador. Então, como que eu amo esse pecador? No nosso caso, é fazendo a melhor defesa possível. Né? É ir buscar em todas as produção de provas o que eu puder para que ele tenha, primeiro que fique redondamente, como a gente diz, redondamente comprovado que ele realmente é o criminoso, né? Ele é quem cometeu o delito. E aí, Tamara, cá para nós duas, quantas vezes a gente já viu que na dúvida não se absolveu? Na dúvida se condenou. Né? Tem coisa assim, ó, tem dúvida, a mínima dúvida, pronto, na dúvida solve. E como esse preceito, né, às vezes ele não é observado. Não, eu digo, tu que é professora, eu acho que tu deve falar isso bastante para os teus alunos, né? Uma coisa que está na Constituição, que é o princípio do indúbio pro réu, presunção de inocência, outra coisa é a prática. Como diz o professor Auri, né, não é indúbio pro réu, é indúbio para um réu, né? Então, não é na prática. Verdade. Todos os dias. N casos eu poderia aqui relatar de pessoas que foram acusadas de praticarem roubo, geralmente, com base numa fotografia, né, que às vezes nem é atual, não se coloca outras pessoas para ver se tem certeza, e aquela fotografia basta. Teve um processo que a vítima chegou em juízo, na delegacia ela tinha dito que reconheceu a foto. Ela chegou em juízo e disse, não, mas não é esse, porque o que me assaltou tinha uma cicatriz no olho. Esse aí não tem cicatriz nenhuma. Foi condenado. Eu queria morrer por causa disso.
A sorte, graças a Deus, o tribunal, que é super conservador, mas que graças a Deus agora tem algumas vozes dissonantes, absolveu. E ainda na sentença disse que a culpa foi minha, que fui eu que confundi a vítima. Porque eu ressaltei, eu digo, olha, mas a senhora não disse que ele tinha uma cicatriz, olhe bem para esse rapaz se ele tem essa cicatriz. Ah, realmente, ele não tem, não é ele. Então a culpa foi minha. Eu criei uma prova, né? Que legal. E aceitado, mesmo ele jurando para mim, na conversa que não tinha sido. E não tinha nenhuma outra testemunha. Não tinha nada sido encontrado com ele, nada, não tinha uma filmagem, não tinha testemunha. É só. Ele geralmente comete crime nessa região, se ele fosse o único, né, na cidade. E aí coloca lá. A sorte é que o tribunal absolveu, mas são raros os casos. Né? A maioria eles ficam. Então, assim, é desgastante, mas ao mesmo tempo faz com que a gente não deixe de lutar. Outra coisa que tu colocou que eu achei interessante é que a gente nós não temos a benevolência, óbvio, de jeito nenhum, mas a gente tem uma sensibilidade maior para ver o outro lado, né? Para ver o que está por trás. Eu trago o exemplo aqui, uma mãe que foi acusada de concorrer para a morte da própria filha, porque ela não dava o remédio que a menina precisava lá para o tratamento de AIDS. E aí, na instrução, ficou claro que ela tentava de todas as formas que a menina tomasse um medicamento, era para HIV, e ela cuspia, ela vomitava. Bom, é só quem é mãe sabe que isso acontece, que a gente não tem poder de colocar comida na boca do nosso filho. Por exemplo, uma das minhas filhas não quer comer de jeito nenhum. Aí eu vou colocar comida, ela vai vomitar, e aí é uma violência. E aí ficou mostrado, né, que não tinha de forma nenhuma, e aquela mãe chorava, já tinha perdido a filha, né? Talvez ela se culpasse um pouco, porque foi com certeza ela que passou a doença para a filha na gestação, e ainda está respondendo um processo, está sendo ré. Então, assim, aquilo ali são coisas assim, que me incomodam muito. E a gente tem o quê? Uma magistratura predominantemente feita por homens, um Ministério Público, que a maioria são homens, e mesmo quando são mulheres, parece que tem aquela visão. Eu fiz estágio no Ministério Público, aprendi horrores, mas era aquele dogma. Na dúvida, denuncia. Não é na dúvida aqui. Na dúvida, denuncia. Como se responder a um processo criminal não fosse nada na tua vida. Né? Não mudasse tudo, não te trouxesse vários prejuízos. Então, ainda não terminou esse processo, no fim, com a pandemia, acabou, faltaram, deve ser ouvidas uma ou duas testemunhas, mas eu tenho certeza, eu senti vergonha por ela, pelo sistema de justiça, por ela estar ali sendo respondida. E eu tenho vontade de dizer para ela, olha, tu me desculpe, tá? Tu não devia estar aqui, é uma violência que estão fazendo contigo, mas a gente vê isso todo dia, né? E a gente tem que ter, assim, uma força para resistir. Talvez os homens acabem sendo mais frios, né? Mais racionais para ver. Mesmo alguns a gente sabendo, né? Eu tenho colegas que choram vendo injustiça, vendo processo, são pessoas extremamente sensíveis, mas em regra são as mulheres que conseguem ter, né, essa visão, essa sensibilidade de ver através do processo uma pessoa, uma situação e ver essas injustiças que acontecem. Uma coisa que me incomodava muito, desde que eu estudava, é quando chamava as pessoas de parte. As partes, sabe? Aquilo mas elas não são parte, elas são, primeiro, um todo. Né? É um ser humano, elas não são parte, elas não é um ser humano. Então, isso para mim era muito grave, assim, a forma. E depois, um dia, dentro da faculdade, né, nós estávamos fazendo uma das professoras estava arrecadando material ali para as meninas presas, né, para as mulheres, então ela estava arrecadando material de higiene, isso, aquilo, outro, e eu parto dentro daquele negócio. Passo na secretaria e falo, e uma das secretárias me olha bem e diz, pois é, professora, mas se não tivesse feito nada, não estavam lá. Pá, Tamara. Aí eu parei, eu disse, como é que é? Eu tive que perder um tempo ali, porque isso é uma leitura tão seca, tão tosca da sociedade, tão crua, chega a ser animalesco esse pensamento, né? E assim, aquilo... Olha, nós aqui algumas personalidades que estão
nossa live, Tamara. Nós tivemos aí, ó, a Maria Helena, esse aqui eu acho que tu conhece, o Fabiano. Mas que maravilha, live com a maravilhosa doutora Tamara, grande mulher que sempre me inspirou e me incentivou muito. Um grande abraço. Olha aí, ó, o Fabiano, a Lu. Aí o Fabiano continuou escrevendo, deixo também saudações em nome do DCE, do Centro Acadêmico do Direito da UBRA. Doutora Tamara é uma expoente para todos. Quando eu estagiava na Defensoria Pública do Estado com a doutora Léria, eu fui à sala da doutora Tamara, levar uma peça e conversamos rapidamente. E ela me disse, Fabiana Lacerda, escolha bem o teu caminho, mas não te vejo na defensoria. Tens caminho que poderá ajudar a nós defensores. Precisei dela no Cátedra de Ética da OAB. Prontamente, em uma manhã, ele continua. Vamos ver aqui. O Fabiano, a Renata Quartiero, boa noite, duas mulheres. Olha, Renata, a Thaís, a Thaís Loura, boa noite, parabéns, belíssima live, Débora, em especial para a participação da amiga querida, excelente defensora pública que tanto nos orgulha. Querida, a Tamara Agostini e Valéria Brondani, duas gigantes. E olha quem está por aqui também, Valéria. Valéria, queridona, obrigada. Ai, Valéria, tu vai ter que vir aqui também, tá? Já que tu apareceu, faça o favor, vai ser a próxima. A Valéria também, social maravilhosa. Ai, adoro ela. Viu, olha aí, Tamara, nossa live, que legal a nossa live. A Renata também colocou, vamos ver o que a Renata escreveu aqui. Vamos ver aqui. Parabéns, Sara, pelo trabalho e força na luta como defensora pública. Orgulho. Isso é muito legal, sabe? Assim, eu fico muito faceira. Muito obrigada a todos e a todas que passaram por aqui, que deixaram seu recadinho, que ainda vão ver. Tamara, olha que importância que tem a nossa presença dentro da advocacia criminal. Nós... Primeiro, ninguém confiava em nós, né? Nós, mulheres, não, tu vai fazer lá direito de família, eu acabei tendo que fazer direito de família mesmo. Na verdade, hoje, eu posso dizer assim, eu comecei trabalhando criminal, fazendo delegacia. Adoro fazer delegacia, adoro, assim, eu gosto. A defesa criminal é uma coisa que me instiga, eu gosto muito. Só que aí, em função disso, às vezes os meus clientes tinham repercussão lá no direito de família, questão de guarda, de pensão, de ver benefício. Então, eu acabei tendo que aprender um pouco do direito de família para atender eles também. Então, é as duas coisas que eu faço, assim, que eu gosto mesmo de fazer. Outras áreas até não. Mas para nós, né, Tamara, trabalhar na área criminal é quebrar tabu. É colocar... Eu acho assim, a gente tem que deixar algum legado. Talvez outros, né? A Valéria, por exemplo, a Valéria já derrubou, aqui em Santa Maria, já derrubou grandes muros, né? Trabalhando na defesa criminal. Então, isso é muito importante. Olha que bacana ver, eu não imaginava que elas iam estar presentes, fica até com vergonha. O Fabiano, querido, foi nosso estagiário da Valéria, super dedicado, sempre envolvido nas questões acadêmicas. A Thaís, que é minha amiga, uma baita advogada. A Renata também, amigona. A Valéria, então, minha colega querida, tem um mega orgulho. Ela é uma fera no júri. Eu já fiz um ou outro júri, mas eu fico até com vergonha. E quando eu substituo ela, os réus, eu quero a doutora Valéria. Cadê a doutora Valéria? Férias, infelizmente vai ter que ser eu. Não, mas é que ela que sabe, no meu caso, ela sabe tudo. Ela dá consulta de táxi, né, Valéria? Nós em Porto Alegre, lá no evento, taxista, ela dando consulta pro taxista. Que bacana, olha, fiquei... ela vai vir aqui, a Thaís também, as gurias vão ter que vir, vão ter que falar. Mas realmente, Débora, a defesa criminal, a gente quebra um paradigma, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu trabalho com homens, juiz homem, promotor homem. E a gente vê, por exemplo, não é algo tão explícito, é algo muito velado. Esse machismo que tem, ele é algo meio velado, né?
Mas a gente percebe nas entrelinhas que é diferente o tratamento quando tu é mulher. Primeiro que tu tá na defesa, então tu já tá, entre aspas, no lado do mal. Tu já tá do lado do crime, tu tá do lado do mal. Quem tá ao lado do bem da sociedade é o Ministério Público. Né? Então a gente já vem com aquela, né, questão. Aí o juiz passa, agora a defensora pública, a defensora do réu vai falar. Aí já te olha assim, tipo, um dia uma vítima falou, eu não acredito que o Estado paga pessoas para defender esses bandidos. E aí aí eu não respeitei, porque ela estava numa situação, mas eu tive vontade de dizer, sim, inclusive a senhora paga. A senhora que paga o meu salário, né? Mas deixei quieto, porque a gente também tem que entender a situação e não dá para cair. Mas, por exemplo, testemunha, principalmente policial militar, quando o promotor faz uma pergunta, é de um jeito, é com uma gentileza, é com um detalhamento melhor. Quando é a defesa, e ainda realizada por mulher, não é a mesma coisa. Esses dias era uma vítima de furto, era um homem, respondeu as perguntas maravilhosas do juiz, do promotor, e quando passou para mim, só faltou me matar, debater. Isso que eu pergunto, com toda educação, delicadeza, ele não queria responder. Aí eu tive que pedir para o juiz, olha, o senhor me assegura e diga para a testemunha que ele tem que responder. Mesma coisa, tinha um policial civil em Rio Grande, onde eu trabalhei, que ele não queria responder a pergunta que fosse feita pela defesa. E quando eram mulheres. Quando era meu colega homem que ia lá, ele respondia direitinho. Aí e ele sempre da testemunha. E eu disse assim, bom, ou eu brigo e arrumo uma inimizade, vai ser pior para o meu assistido, ou eu vou ter que dar a cabeça dele. Aí eu descobri que o filho dele era colega da faculdade do meu marido, aí vim com aquele papo, o senhor é pai do... Bom, aí ele começou a responder, porque acho que ele ficou constrangido, né, porque o meu marido era chefe do filho dele. Aí ele ficou constrangido. E teve um assistido em Rio Grande que ele tinha feito uma transação penal e ele chegou lá e tinha transitado em julgado já, não tinha mais o que fazer, ele chegou lá e disse assim, olha, eu vim aqui porque eu quero anular esse acordo. Mas por que o senhor quer anular? Porque foi feito por mulheres. A juíza era mulher, o promotor era mulher e a defensora era mulher. E eu digo, bom, e eu estou lhe atendendo, eu sou mulher. E aí, e eu não quero ser atendido por ti, eu quero ser atendido por um homem. Tipo, olha, infelizmente o senhor não pode escolher, a atribuição é minha, o senhor tem que, né, ser atendido por mim, então, e não tem como anular, transitou em julgado, já cumpriu, já extinguiu sua punibilidade, né, não tem mais o que fazer. Ficou indignado, meteu a boca, fez uma auê, e a gente sempre tendo que lidar. Não é a regra, né, a gente tem que admitir isso, mas com certeza acontece mais do que a gente imagina. E às vezes nem a gente se dá conta do machismo que tem por trás de determinada atitude, né? E hoje, ainda mais do que nunca, né, tem esse discurso de ódio, tem essa desvalorização da mulher, principalmente da mulher negra, né? Tu deve saber bem. É muito pior, porque uma coisa é tu ser loirinha, branquinha, ainda e outra, e tem mais essa questão, né? Então a gente tem que se unir de toda forma e não dá para a gente desistir. Não dá para pegar. Eu já tive colegas que saíram chorando da audiência. Eu digo, não, eu posso até chorar em casa, mas eu vou enfrentar com educação, mas eu vou enfrentar e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque senão domina, né? Eu acho que as instituições estão mudando um pouco, né? A defensoria agora tem uma maioria de defensoras, a maioria eu acho que já são mulheres, então a gente vê que isso é muito bom, é representativo. Aqui em Santa Maria nós temos apenas 2 defensores homens e 9 mulheres, né? Ou 3 defensores homens e 8 mulheres, né? São colegas maravilhosos, mas são homens, né? E eu não posso falar. Eu acho que a magistratura está começando também a ter mais mulheres, o MP também, mas a gente vê essa questão do machismo, a gente chama, né, o machismo estrutural arraigado, até nos comentários. Porque, por exemplo, se a juíza é muito boa, ela é boa, mas é feia, né? Aí já faz esse tipo de... Ou se é bonita demais, deve ser burra. É burra, então não adianta, também não adianta ser mulher. Então tem esses estereótipos, essas questões aí que ofendem, né, a mulher e tentam rebaixar, mas eu acho que é uma forma de demonstrar insegurança, né, do homem, eu acho. Quando ele precisa atacar, é porque no fundo a insegurança está dentro dele. E nós temos que ser fortes.
E é colocar, estar ocupando todos os espaços. Eu acho que isso é realmente muito importante. Olha só, a Valéria está dizendo, agradeçam ao Fabian que fez divulgação. Fabian, obrigada, Fabian. Vamos contratar o Fabian. Fabian, toda terça-feira nós temos live aqui. Tu vem toda terça para fazer divulgação para nós. E a próxima... Aí, eu vou contratar o Fabiano de estagiário. O Fabiano é meu estagiário para fazer a divulgação das lives. Ainda bem que tá avisando, Valéria. Mas isso, assim, ó, eu acho que é tão importante a gente ter um espaço, a gente conversar um pouco, levar para as pessoas esse nosso dia a dia da mulher advogada, da mulher defensora, não é uma coisa tão simples assim de fazer. Nós precisamos fazer a parte técnica da melhor maneira possível. E a gente vai, faz, luta e lê, né, se doa para aquilo ali. Mas além dessa noção técnica, tem também esse diminuir, esse quebrar barreiras. Muitas vezes esse assistido, ele não quer realmente ser atendido por uma mulher, ou ele acha que ele não vai ser bem atendido, que ele vai perder o processo e que se ele for condenado é por culpa que a gente é mulher. E ele está dentro dessa estrutura machista, né, que ele é uma vítima dela. Então, ele olha para o nosso trabalho, mas será? Mas será que essa negrinha aí vai conseguir me defender? Então, não, a gente sabe que tem. E muitas vezes, assim, pode não ser escrachado, pode ser velado, mas a gente percebe isso, a gente percebe. E aí a Tamara, quando veio uma menina que disse, prof, eu quero trabalhar na área do direito penal, eu gosto do direito penal. Eu tenho que incentivar ao máximo que venha para a área do direito penal, que estude, que se dedique, se precisar, faz sim a sua proteção, porque a gente precisa ter criar nossas barreiras de proteção, para que a gente possa lidar bem e atender a pessoa da melhor maneira possível, com um olhar sociológico, com um olhar humano, entendendo a situação dela, mas que isso não nos atrapalhe a técnica. E a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível. Então, a historinha de dizer que para fazer uma boa defesa tem que ser homem porque é racional, gente, a nossa racionalidade não é afetada pelos nossos olhares sociológicos, muito pelo contrário, a gente consegue, com o nosso olhar sociológico, levar elementos de defesa que se tornam até mais fortes, né, na medida que a gente demonstra essa sociedade desigual que tem e aonde o nosso cliente está dentro dessa estrutura social. Isso faz parte do nosso trabalho. Perfeito, é bem isso. Eu queria, nós já estamos com 47 minutos de live, passa rapidão. Tamara, eu queria que tu deixasse assim, uma mensagem para quem vai assistir essas nossas lives, quem passar por aqui, o que a doutora Tamara tem para deixar aí referente a essa mulher, nessa defesa, que graças a Deus a gente consegue levar com muito prazer e muita alegria. O que eu tenho a dizer é que não é uma tarefa fácil, né? Ser mulher, ser defensora, ainda defensora pública, porque ainda tem aquela pecha de que de graça é ruim, né? Então, faz isso aí. Mas, assim, jamais deixar de desistir, porque as mulheres, elas são, por natureza, fortes, elas são aguerridas. Quando se é mãe, se fica mais forte, ou quem não é, ou não vai ser, não deixa de ser menos forte por causa disso, porque elas tiram forças de onde for. E eu acho que esse é o valor, essa sensibilidade, esse valor da mulher, que sempre teve que provar o seu valor, né? Ela nem sempre pôde estar onde ela queria, né? Às vezes ela já tinha lugares certos, ou elas iam ser donas de casa. Não vejo problema nenhum em quem queira ser, mas não é possível que seja imposto a elas esse destino, né? E elas têm esse valor, elas podem estar onde elas quiserem, não tem limite nenhum. E se elas não têm o apoio masculino, elas certamente vão ter o apoio feminino. E a gente está se unindo cada vez mais nisso. As mulheres, elas têm essa empatia, esse altruísmo tão necessário. E a gente nem gosta de nada tão fácil, né? Porque também, se é fácil, parece que não foi tão batalhado, né? Não foi conquistado. Então, eu acho que é por aí, né? A gente também tem que ter um olhar diferencial para as diferenças, né, das pessoas. Ninguém é igual a ninguém.
E aí, nesse sentido, eu me recordo de um transexual que eu fiz a defesa, e o juiz e o promotor, eu tinha certeza que iam chamar ele pelo nome masculino, tá? Mas ele era uma mulher, o gênero dele, né, era uma trans mulher. E eu disse antes de entrar na audiência, vocês não chamem pelo nome masculino, vocês perguntem qual nome ele quer ser chamado. E eles me olharam com uma cara assim, como se fosse, como se eu estivesse falando algo absurdo. Aí entrou, né, esse paz, enfim, e eu disse assim, como é que tu gostaria de ser chamado? Eu gostaria, porque no processo tá que tu é o João. Não, eu sou a Luísa. E eu digo, então tá. E as perguntas eu fiz todas como Luísa, aí fizemos ali debate oral, ele saiu, foi condenado, porque ele tinha assumido um furto, era um furto de farmácia, e ele, no final, ele olhou para mim e disse assim, olha, deixa eu te dizer, tu fez uma boa defesa, uma grande defesa, e eu achei que, mesmo sendo de graça, foi boa. E eu disse, para te ver que de graça é ruim, né? Porque tem mais essa questão ainda que tem, né, na Defensoria Pública. E ele me agradeceu, e eu tenho certeza que não foi nem tanto pelo resultado, mas foi por essa consideração a ele, enxergar ele como uma pessoa, e não como um nome, né, como um sexo, como um órgão sexual. É verdade. Eu me despenso tanto, sabe, quando eu vejo pessoas pregando essa discriminação que tem. Isso me entristece muito, e a Defensoria Pública ela está evoluindo muito, a gente tem estudado muito sobre essas questões de gênero, né, como elas são importantes no nosso dia a dia, em como tratar o nosso assistido. Então, são mensagens assim que eu deixo, são nesse sentido. Vamos continuar sendo sensíveis, tendo essa nossa sensibilidade, mas para o bem, para tratar bem, para não pré-julgar, não fazer juízo de valor, né? O seu juízo é um juízo, ele não é moral, ele é legal, né? Então eu só faço análise legal, eu não faço juízo moral, e nos unir, né? Porque nós juntas somos mais fortes. Ai, que lindo! Muito obrigada, muito obrigada. Ai, que lindo, Tamara, muito obrigada. Assim, eu fico muito feliz que teres aceito estar aqui conosco, conversando. O Fabiano está aqui, enlouquecido, né? Muito obrigada, doutoras, pela referência, contem comigo sempre, obrigada a todos e todas que atenderam o convite nesse momento maravilhoso. A Thaís aqui, gratidão, Fabiano, o Fabiano que fez, o Felipe também está aqui, Felipe, muito obrigada, querido, obrigada. Aqui, eu que agradeço, doutora Laís, olha só. Gente, muito obrigada mesmo a todos que passaram por aqui, que deixaram seu recadinho, que vieram acompanhar esse momento. É a forma que a gente tem. Toda terça-feira nós vamos estar aqui conversando com uma pessoa aí do nosso meio, trazendo elementos, informações da área jurídica, colocando temas que possam contribuir. Eu acho que aqui a gente contribui com quem é estudante de direito, né? A Fabiana está aí terminando o curso, contribui, inspira, Tamara. Tomara, né, que alguém, uma menina aí, olha, vamos escutar a doutora Tamara, se inspire, aí a gente tem aí uma nascedora de outras defensoras públicas, né, também, então a gente fica muito feliz. Valéria, querida, muito obrigada, te espero aqui também para a gente conversar, porque a Valéria tem muita história para contar dessa nossa Santa Maria, e conhece, né, profundamente também esse tema da defesa criminal. A nossa atuação enquanto mulheres na defesa criminal vai ser sempre uma quebra de paradigma, e ainda eu digo sempre porque vamos há muitos anos, mas a cada passinho, a cada uma de nós, a gente vai construindo e vai consolidando a nossa presença nesse meio jurídico, né, que é ainda um meio bastante machista, mas a gente está abrindo caminho. A Tamara está aí, a Valéria está aí com trabalho consolidado durante muito tempo. Muito obrigada, Tamara, novamente por tu ter aí ajeitado a criançada, 21 horas, mas viu como esse horário é legal? 21 horas.
para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa vida, falamos um pouco sobre a tua carreira e como é bonito, muito bem, achei muito lindo, né? Vou fazer concurso, vai estudar, vai fazer isso. Ah, a Valéria está dizendo que tá velha, mas ora, velha, tá louca, tá louca. Imagina, a Valéria tá velha. Não, não, Valéria, vamos lá, pode vir aqui, vamos conversar. Tem muita coisa aí para contar para gente. E esse olhar, né? Do início da carreira da Tamara, esse olhar sociológico dela, como atende as pessoas, como presta o seu compromisso, porque a gente sabe que o defensor público, né, é compromissado, está ali defendendo aquele que mais precisa, e a gente só tem a agradecer. Assim, dentro da advocacia privada, a gente tem que agradecer muito a Defensoria Pública, porque a nossa perninha não alcança com o pro bono atender a todas as pessoas, né, como a gente poderia fazer. Então, o Estado, a presença do Estado, vocês lá, aguerridos, e defendendo muitas vezes as pessoas no coração mesmo, e isso é muito importante. Muito obrigada, Tamara. Tamara, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi maravilhoso falar contigo. Já sabe, então, né, que eu já conheço bem a tua história. Me identifiquei muito. E ver os colegas ali, os alunos, os colegas, né, participando. E parabéns por esse teu trabalho, por essa tua iniciativa. Eu tenho certeza que já é um sucesso e vai continuar sendo. Vai continuar. E sempre juntas. Tá, joia.